nessa questão tem duas situações que eu preciso mostrar para vocês e que vocês precisavam ter visto, tá bom? Então, ó, a primeira é essa aqui, ó. Ele fala que o campo elétrico é uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade, tá bom? Então, ó, a gente tem uma partícula, né, em que o campo elétrico que é um E, tá? Que não parece, mas é um E. Tá na mesma direção e no mesmo sentido da força-peso, certo? E outra situação é quando ele fala que a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, a minha força resultante ela vai ser nula, tá? Por que a minha força resultante ela vai ser nula? Lembra que quando você tem uma situação de velocidade constante, você não tem aceleração. A sua aceleração ela é igual a zero, tá bom? Então, ó, a força resultante ela vai ser nula. Ó, força resultante, né, massa vezes aceleração, força resultante igual a zero, tá bom? Então, ó, as duas situações que você tem é que você tem aqui, ó, o campo elétrico, certo? E você tem aqui a força-peso, tá bom? Você precisa colocar nessa situação aqui a somatória das forças, tá bom? Então você tem a força, né, da gravidade e você também tem uma força elétrica, sendo que essa força elétrica aqui, ó, lembre-se como é que é a equação do campo elétrico. O campo elétrico ele vai ser igual a força elétrica dividido pela carga, pelo módulo da carga, tá bom? Então, ó, vocês vão pegar, né, como as forças resultantes ela é igual a zero, essa força elétrica aqui que está positivo passa para o outro lado negativo, tá? Então, ó, lembrando o que é força elétrica. Força elétrica ela vai ser o campo elétrico, né, vezes essa carga aqui, ó. Essa carga está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, ó, simplesmente fiz isso daqui, tá bom? E aí eu tenho os meus valores, né? Eu tenho massa, que vale aqui, ó, a massa vale esse valor. A gravidade ele já está dando também. E o campo elétrico, o módulo dele vai ser 2 vezes 10 a terceira, tá bom? E aí, ó, você joga aqui todas essas informações, né? Isola essa carga aqui, que você quer saber o valor dela, tá bom? Resolvendo tudo isso daqui, você tem o valor dessa carga aqui, ó. Lembrando que isso daqui, como é negativo, eu tenho o quê? Um elétron, tá? Eu tenho uma situação que eu tenho elétron a mais do que próton. Só que eu preciso saber quantos elétrons eu tenho, né? Se no caso seria aqui, ó, são 100 elétrons a mais que prótons, são 100 elétrons a menos que prótons. Só que como aqui a carga é negativa, então quer dizer que nessa situação aqui, eu tenho uma situação em que eu tenho mais elétrons do que próton, tá bom? Então, eu já excluo essa possibilidade e já excluo também... esse aqui está igual, né? Acho que eu acredito que eu deva ter digitado errado. Mas, enfim. Tá, bora lá, bora ver quanto é que vale essa carga aqui, tá? Então, jogando aqui, ó, naquela primeira equação que a gente tem para a gente achar esse N aqui, ó, que no caso a gente quer saber quanto, né, a quantidade de elétrons que a gente precisa, é só jogar na fórmula, né, a quantidade, a carga, no caso é essa carga que a gente encontrou, dividido pela carga elementar, né? E esses valores a gente tem aqui, a carga elementar do elétron, tá bom? É essa aqui, tá? Substituindo, a gente tem esses valores, resolvendo essa conta aqui, a gente tem essa situação, que 1 vezes 10 elevado à segunda, né, ao quadrado. E transformando isso aqui para um número inteiro, vamos colocar assim, a gente tem a quantidade exata de elétrons, tá? E como a gente está com uma carga negativa aqui, ó, em excesso, né? Então quer dizer que a gente tem 100 elétrons mais que prótons. Seria essa alternativa bem aqui, tá certo?